Boa noite, a graça e a paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus para cultuá-lo, para ouvir a tua palavra, para sermos trabalhados, exortados, transformados dias após dias. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos lá no Novo Testamento, amém? Hoje nós não vamos no Antigo, vamos no Novo Testamento, vamos no Evangelho de João, vamos no primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Nós vamos ler o versículo 43, 44 e o 45. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43 até o 45. Amém? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, revele-nos, Senhor, a tua palavra que já foi revelada, mas traga revelação, Senhor, ao nosso espírito. Ó Senhor, que possamos, a partir da tua palavra, a ter uma postura, um agir e um andar diferente na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. No dia seguinte que Jesus ia a Galileia, achou Filipe e disse: siga-me. E aí Filipe encontra Natanael, ele disse: olha, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei. Aquele a quem Moisés escreveu na lei. Então, no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos ver declaração. Quando nós abrimos o Evangelho de João, no primeiro capítulo, João já começa a nos apresentar quem é Cristo. Ele começa dizendo que Cristo, que Jesus é o Verbo. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele começa apresentando Jesus como Verbo. Jesus é o Verbo e era Deus, estava no princípio com Deus. Jesus é a palavra que se fez carne. Mas João também diz mais. Ele apresenta Jesus agora não somente como Verbo, como a palavra de Deus. Mas agora ele diz que Jesus é a 9. Ele vai dizer: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Mas João não para aqui. Ele vai dizer mais. Ele vai dizer que Jesus é aquele que dá poder, que tem poder para nos tornar filho de Deus. Então ele vai dizer lá no verso 11 e 12: veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Aí depois nós vamos prosseguindo. Aí nós vamos ver o testemunho de João Batista.
Aí João Batista vê Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui nós temos uma outra apresentação. Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, quando nós chegamos aqui no verso 45, Jesus é apresentado como aquele a quem Moisés escreveu na lei. Então, nós lemos aqui no início, em João, no capítulo 1, no verso 43 até o 45, que Jesus foi a Galileia. E lá ele achou Filipe e disse: vem, siga-me. Então Filipe segue Jesus. Aí Filipe encontra Natanael. Agora Natanael apresentar como? Ele vai falar para Natanael: olha, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos meditar nesta frase hoje. Aquele de quem Moisés escreveu na lei, com o tema: Cristo, o cumprimento da lei. Este é o tema da mensagem de hoje. Cristo, o cumprimento da lei. Então, no livro de Êxodo, no Monte Sinai, Deus entrega para Moisés a lei. E a lei era dividida em 3 partes: os mandamentos, juízos e ordenanças. Tanto os mandamentos quanto os juízos e as ordenanças formavam a lei no Antigo Testamento. Os mandamentos estão contidos a expressão da vontade de Deus para o seu povo. Os juízos referiam ao governo da vida social de Israel. Isto vocês vão ver lá em Êxodo, no capítulo 21, a partir do versículo 1, até o capítulo 24, no versículo 1. Os juízos, eles estabeleciam as punições para os diversos crimes. As ordenanças se referem a Israel. E vocês podem pesquisar isso lá em Êxodo, a partir do capítulo 24, do versículo 12, até o capítulo 31, e termina no versículo 18. As ordenanças incluíam os sacrifícios, o tabernáculo, o sacerdócio e as festas. Os mandamentos e as ordenanças, presta atenção, os mandamentos e as ordenanças formavam um sistema religioso. As ordenanças e os juízos já se passaram, preste atenção, mas os mandamentos permanecem porque são eternos. Não temos que cumprir os mandamentos de acordo com o Antigo Testamento, mas nós temos que cumpri-lo de acordo com a lei, com conserto com a lei de Cristo. A lei foi proposta por Deus no Antigo Testamento, na qual é revelado como uma nação santa deve proceder. Os juízos e as ordenanças não precisam mais ser cumpridas hoje, pois se cumpriram em Cristo. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele é a oferta. As ordenanças e os juízos eram a sombra. Cristo é a realidade. Cristo é o cumprimento da lei. A lei nos trouxe a Cristo. A lei nos fala de Cristo. Tudo que foi escrito na lei remete a Cristo. Por quê? Porque Ele é o único varão perfeito. Ele é o único varão justo diante de Deus para cumprir a lei
em nosso lugar, em nosso favor. Jesus é a oferta. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o sumo sacerdote. Diz o Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, diz assim, lá em Jeremias, no Antigo Testamento: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, verso 33. Esses versículos, irmãos, também são citados em Hebreus, lá no livro de Hebreus. Hebreus vai nos revelar essas palavras, vai nos dizer que essas palavras se cumpriram em Cristo através do novo concerto instituído por Jesus em favor de todo aquele que se arrepende e crê no seu nome. Jesus, o cumprimento da lei. Em Mateus capítulo 5, no verso 17, quando nosso Senhor Jesus está lá no monte, falando o sermão das bem-aventuranças. Bem no final, ele vai estar dizendo: não cuideis, que vim destruir a leis ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Após também a ressurreição de Jesus, ele aparece aos seus discípulos e diz: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Cristo é o cumprimento da lei. E o que significa isso para nós hoje? Cristo é o cumprimento da lei. E o que significa isso para nós hoje? Significa que nós hoje fazemos parte de um novo concerto, uma nova aliança. Significa que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Significa que o pecado não tem mais qualquer autoridade sobre nós. Romanos, capítulo 6, no versículo 14, declara: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, devido à abundante graça, o cristão é livre da culpa do pecado, porque ele experimentou o perdão na cruz. Ele é livre da culpa do pecado, mas isso não quer dizer que você tem que sair aí pecando. Na cruz, Cristo morreu por nós. Mas não quer dizer que agora eu estou livre, eu vou pecar. Não. A penalidade do pecado era para nós. Quem admite que gostaria, que quer ir para o inferno? Ninguém. Mas era para nós. Mas ele tomou a cruz em nosso lugar. Toda a penalidade de condenação que era para mim e para você, ele carregou naquela cruz. Então a penalidade do pecado que era para nós, Cristo recebeu em nosso lugar. Cristo é o cumprimento da lei. E o que significa isso para nós? E dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos, para sermos aceitos diante de Deus. Significa que nós somos justificados em Cristo. Não é as suas obras. Eu vou dar bastante cesta básica, distribuir aí. Eu vou ajudar bastante, porque a minha salvação está garantida. A sua salvação não é pela obra.
A tua salvação é pela justificação, é pela fé no sangue de Cristo, pelo que Cristo fez por você naquela cruz. Somos justificados em Cristo. Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. O que significa isso? Significa que nós temos um grande sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos uma única vez. Por que uma única vez? Porque no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Ele oferecia um sacrifício a Deus. Aquele sacrifício não era só para o povo, mas também era para ele. Porque se ele tivesse uma imperfeição lá, ele ficava. Então ele entrava uma vez por ano. Isso significa hoje, irmão, que o sacrifício, uma única vez, significa que hoje nós temos um grande sumo sacerdote que entrou nos santos do santo, uma única vez, intercede por nós, que ministra a Deus para dentro de nós. A carta aos Hebreus nos diz que Cristo se ofereceu único sacrifício pelos nossos pecados e assentou à destra, assentou à direita de Deus. A sua ativa intercessão ao nosso favor não cessa nem por um momento. Ele está sentado à destra do Pai, à destra de Deus, como sumo sacerdote. Ele intercede por mim, por você, todos os dias, toda fração, todo milésimo de segundo da nossa existência. Não é Buda, não é Maomé, não é Maria que intercede por você. Quem intercede por você é Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote. É isso que Ele está fazendo hoje, por mim e por você, ministrando Deus para dentro de nós, para a nossa vida. Então a carta aos Hebreus, no capítulo 10, também nos exorta a entrar com intrepidez, com segurança, a entrar com ousadia no santo do santo, por causa dele. Quem já pisou nos santos do santo, nós podemos pisar hoje, nós podemos entrar por causa dele. E podemos entrar todos os dias. Mas há algo, irmãos, que muitas vezes acontece na caminhada cristã. Porque muitas vezes nós olhamos para a obra de Cristo no passado. Nós olhamos para a obra realizada no passado e esquecemos da obra de Cristo no presente. Porque na hora que nós precisamos exercer a nossa fé em tudo o que Ele fez por nós, nós queremos agir por nós mesmos. Cristo fez tudo por nós, mas muitas vezes nós não exercemos esta fé. Muitas vezes, sem contar que muitos desistem na caminhada. Muito desistem na caminhada. Há momentos que nós somos confrontados, sim. Nós não respondemos muitas vezes de acordo com a palavra de Deus. Nós nos culpamos, pedimos perdão, mas muitas vezes ficamos remoendo aquela situação da nossa mente. Eu não devia ter falado, mas falou. Eu não devia ter feito isso, mas fez. Aí pede perdão, somos perdoados. Mas muito não toma posse do perdão. Sente culpa. O peso da culpa o atormenta. Por quê?
porque esquece que Cristo, como sumo sacerdote, Ele continua intercedendo por mim, por você ainda hoje. A morte e a ressurreição dele não foi só 2000 anos atrás. O que Ele fez continua ainda hoje. O seu efeito continua ainda na nossa vida. Pedimos perdão, mas ficamos remoendo aquela situação. Não devia ter falado, não devia ter feito, realmente não devia. Mas você já pediu perdão a Deus no nome de Jesus, então tome posse. Liberte-se da culpa. Libere perdão. Semana passada o pastor falou das coisas que faz com que você, que faz com que nós possamos ficar no meio do caminho. No meio do caminho. E uma delas é não liberar perdão. Outras é guardar sentimentos de mágoa, de raiva. Cristo já fez tudo por você, então libere. Continua a sua caminhada. Tenha fé naquilo que Cristo fez por você. Liberte-se da culpa, libere perdão. E isso, irmão, está relacionado. Se você pede perdão, mas você não toma posse do perdão de Deus, é falta de fé. É falta de fé naquilo que Cristo já fez por você. É falta de fé na obra de Cristo. É falta de fé na provisão completa. Deus já fez uma provisão completa na nossa vida. E parar no meio do caminho. Porque se sente culpado, porque se sente indigno, porque não perdoa, porque guarda mágoa, porque guarda ressentimento, você não está tomando posse de tudo aquilo que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. É muito fácil, sim. É muito fácil falar Cristo. É o cumprimento da lei. Mas isso tem que ser uma verdade na minha e na sua vida. Isso tem que mudar a nossa conduta, a nossa maneira da vida cristã, irmãos. Não pode ser apenas palavras soltas. Essa palavra tem que vir em confronto no meu eu, no seu eu. Meu Deus! Tudo Ele fez por nós. E como que nós estamos respondendo? Muitos, por não exercer a sua fé em tudo o que Cristo não somente fez e continua fazendo, carrega sobre os seus ombros fardos. Porque pensam que precisam ter obras para ser aceito ou usado por Deus. Sente-se indigno de ser usado por Deus. Parece que está fora do padrão. Quantas pessoas que estão aqui hoje já foram convidados a liderar? Seja uma célula infantil, de jovens, adolescente e adulto. E sentiram-se incapazes. Se acham indignos. Sabe quando você acha indigno de servir ao Senhor? É porque você quer fazer com a sua própria força. Porque a partir do momento que você se dispõe, eis-me aqui, Senhor, eu confio em Ti, o Senhor vai me capacitar. Porque não é com minhas forças, não é com meu braço. O Espírito Santo vai te usar. Não importa se você tenha apenas o primário. Não importa que você tenha apenas o seu 2º grau. Ou se você já tem seu doutorado ou seu mestrado. Se você confia no Senhor, Ele vai te usar. Ele vai. Muitos não exercem a sua fé em Cristo
e carregam fardo sobre os seus ombros, porque pensam que precisam ter obras para serem aceitos ou usados por Deus. Sentem-se indignos de ser usados por Deus, parece que está fora do padrão. Hebreus, no capítulo 9, no verso 13 e 14, diz a palavra do Senhor: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspersida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então a nossa mente, irmão, a nossa mente, ela é um campo de batalha, sim. A nossa mente é um campo de batalha onde nós somos atacados pelo inimigo. É nesse campo da nossa mente que o inimigo tenta nos lembrar como nós éramos. Tenta nos afrontar. É nesse campo que o inimigo tenta nossa vida. É na nossa mente que ele procura trabalhar para não tomarmos posse do perdão. A remoer mágoas. A não liberar perdão. É nesse campo. E se você der margem, se você der trégua, se você alimentar, ele vai continuar lançando. Cristo cumpriu a lei. Tudo o que era para ser feito, ele já fez por mim e por você. A morte de Cristo não é uma coisa no passado. No passado, sim, tratou com o nosso pecado, mas hoje continua também trabalhando em nós, na nossa alma, para que nós possamos ser transformados dia após dia, para que o novo homem, ele venha crescer em nós, que é o caráter do nosso Senhor Jesus em nós. O sangue de Cristo derramado há 2000 anos é poderoso para purificar a consciência do crente. É poderoso. O sangue da minha e a sua consciência. É poderoso, irmão. Não foi por acaso. Não é um acaso. Ele continua agindo hoje. Cristo é o cumprimento da lei. Voltando ao que Filipe diz a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quando eu li esse versículo, isso já tem dias, algo me chamou a atenção. Quando eu li, peraí, aquele que Moisés escreveu na lei. Eu fiquei, aquele que Moisés escreveu na lei. Uma coisa é você receber no seu intelecto. Outra coisa é você receber no seu espírito. E naquele momento eu recebi no meu espírito. E eu fiquei com aquilo. Porque essa contração quando eu li esse versículo, algo me chamou a atenção por causa do aquele que Moisés escreveu na lei. Porque não está falando de alguém que escreveu a lei, mas de alguém que está escrito na lei. E eu fiquei questionando isso. Então Filipe apresenta
apresenta Jesus como aquele que está escrito na lei, aquele que é a personificação da lei, aquele que está na prova. A lei de Moisés hoje se materializou. É como se ele falasse isso, irmãos. É como se ele falasse isso. Aquilo que Moisés escreveu, da quem Moisés falou na lei, ela se materializou hoje. Nós encontramos, aleluia. Agora nós não estamos mais aqui vendo. Agora aqui não é mais o verbo, é o verbo de Deus que João apresentou no início. É a luz, é o Cordeiro de Deus, mas agora é aquele que está escrito na lei. Aquele que Moisés escreveu na lei. Nós o encontramos. É isso que ele fala. Isso é uma revelação tremenda, irmão, ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente. Porque isso deve mudar a nossa conduta. Isso deve mudar a nossa postura de ser, de seguir o Senhor Jesus, de ser cristão. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos que ela demonstra que mesmo nós sermos filhos de Deus, mesmo nós sermos o filho de Deus, nós não temos o caráter santo do Pai. Nós não temos. Nós olhamos para a lei, nós vemos que é impossível cumpri-la. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, nos dá Cristo para cumpri-la em nosso lugar. Deus, com sua infinita misericórdia, nos dá Cristo para nós o caráter do seu Filho. Vocês conseguem compreender isso, irmão? Isso é pouco? Não. Não é pouco, irmão. Isso é grandioso demais. Isso é uma obra grandiosa demais. O Senhor Jesus não veio abolir a lei, Ele não veio cessar a lei, pelo contrário, Ele veio cumpri-la. E essa lei cumprida pelo nosso Senhor, ela é perpétua. Ela se manifesta de geração a geração, se manifesta todos os dias na minha e na sua vida. Ela se manifesta. Ele é o único varão perfeito, justo diante de Deus para cumprir a lei no nosso lugar e em nosso favor. É fácil amar o outro. E a lei, o mandamento que é perpétuo, o Senhor Jesus diz para amar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O homem natural, irmão, não consegue amar. Mas aí é onde Cristo habita em nós. E por meio dele, e por causa dele, e através dele, podemos amar o próximo. Por meio dele, próximo. Por meio dele e por causa dele e para ele. Deus é o centro de todas as coisas. Por meio dele e por causa dele. O Mamon não é o nosso Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? O cumprir da lei, do mandamento, o nosso Senhor, Ele vai cumprindo em nós. Porque Ele habita, o Cristo ressurreto, habita em nós. Então, meu irmão e minha irmã, você que me ouve hoje, não desista na caminhada. Não pare. Não pare. Todos nós passamos pela lei. O povo de Israel foi escravizado no Egito. Eles habitaram, viveram no Egito no período de 430 anos. Mas eles foram libertos
pela graça, por causa da promessa que Deus fez com Abraão. Depois que eles são libertos do Egito, eles são conduzidos a Moisés. E no deserto, eles experimentam a lei. No Monte Sinai, como deveria ser a conduta de uma nação santa. Deus mostra para eles que eles não são mais escravos e que eles devem prosseguir as suas jornadas para a conquista de Canaã. O alvo da lei era levá-los a Cristo, para que desfrutassem da perfeita graça de Deus. Assim também acontece conosco. Assim também acontece conosco. Nós fomos libertos do Egito pela graça. E passamos também pela lei, porque queremos agradar a Deus. Procuramos decorar os mandamentos, queremos cumpri-lo, mas aí nós percebemos que nós somos falhos. Percebemos que há em nós uma natureza adâmica, pecaminosa, que grita em nós. Então, nós damos conta que somente por Cristo e por meio dele que podemos vencer. Então nós rendemos a Ele para que possamos desfrutar da graça que há em Cristo. Devido à abundante graça, a vida de Cristo está em mim, está em você, na qual manifesta em nós o processo de santificação pelo Espírito. O versículo 10 diz: temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo. Temos sido santificados pela oblação, significa santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E continua ainda dizendo: porque como a só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O Senhor jamais lembrará dos seus pecados e das suas iniquidades. E por que você fica remoendo pecado, mágoa, ressentimento? O processo de santificação na vida do homem, a partir de Cristo, será algo sem esforço, porque o Espírito Santo em nós está reproduzindo a biografia santa do nosso Senhor Jesus. E Ele somente irá fazer. Deus derramou uma tão grande salvação que envolve o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, tenha uma postura de cidadão celestial. A nossa resposta hoje a tão grande salvação determina se estamos participando da plenitude de Cristo e se vamos participar do reinar com Cristo no futuro. No deserto, quantos ficaram no caminho? Quantos que não alcançaram Canaã por causa da incredulidade, da rebeldia? Não alcançaram viver a plenitude dessa terra. Eles foram salvos, foram libertos do Egito, eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas não desfrutaram da plenitude da terra de Canaã. Porque não acreditou.
porque não teve fé. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, ele diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, não endurecerás o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. O que fala da nossa peregrinação hoje. A terra de Canaã tipifica viver a plenitude de Cristo. O que é viver a plenitude de Cristo? O que é viver a plenitude de Cristo? É crer, é tomar posse que toda a provisão de Deus para a minha, para a sua vida, já foi realizada nele. É viver a caminhada cristã sem culpa. É viver a caminhada cristã consciente: eu sou falho, eu sou imperfeito. Sim, eu sou. Eu sou pó, eu sou. Mas o Deus, o Cristo ressurreto que habita em mim, Ele faz a diferença. O Cristo ressurreto que habita em mim, Ele pode me transformar dia após dia. O Espírito Santo que habita em mim, Ele pode gerar os frutos do Espírito em minha vida. Colossenses, no capítulo 2, no verso 9 e 10, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Se você está em Cristo, você deve dessa provisão que há em nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem vivido uma vida cristã debaixo de acusação, ou se por algum momento você duvidou do amor de Deus e sente vontade de desistir, olhe para o Cordeiro de Deus, Cristo. Se você por algum momento você está debaixo da acusação e você pensou em desistir, olhe para a oferta perfeita de Deus, que é Cristo. Se você por algum momento você está debaixo de alguma acusação e você quer parar, olhe para o verdadeiro tabernáculo, que é Cristo. Olhe para o verdadeiro sumo sacerdote que intercede por você, que é Cristo. Creia que Cristo é o cumprimento da lei. Creia que Cristo é a provisão de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, irmão. Feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Que o Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi entregue à tua igreja. Que teu Espírito Santo tenha liberdade em cada coração. Ajude o Senhor neste momento a libertar de toda acusação, de toda culpa. Ajude, Senhor, o teu povo a viver esta plenitude que é a pessoa de Cristo, que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Você que entendeu essa mensagem, que Cristo é o centro e deseja fazer um concerto com Deus, e você também em sua consciência já chegou à seguinte conclusão: não tem mais jeito, é Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. O que eu quero é Jesus. Você que deseja fazer um concerto com Deus, levante o seu braço como um sinal. Há alguém nessa noite, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente,
que deseja fazer um concerto com Deus, porque o mundo não serve mais para você. O que te interessa agora é Jesus. Há alguém nessa noite? Levante seu braço. Um homem, uma mulher, um jovem. Há alguém? Te dou essa chance. Espera um pouco. Reforço o convite, porque eu conheço o Jesus que nós anunciamos. Há alguém nessa noite? Fazer um concerto com Deus? Começar uma vida nova? O propósito de Deus para a sua vida. E Jesus é o único caminho. Assim sendo, o que você quer é Cristo. Levante o teu braço como um sinal. Chega de escravidão. Chega de marasmo. Chega de viver como um escravo. Chega. Jesus te dá outra vida. Há alguém nessa noite a levantar o seu braço? Te dou essa oportunidade. Não havendo, eu quero passar 5 avisos à igreja, amados. Nós vamos parar com as aulas de domingo cedo até o dia 5/8. Dia 5 de agosto, as aulas de domingo pela manhã retornarão. Até então, férias. Porque alguns irmãos viajam e tal. Fica meio esquisito as lições continuarem. Então, dia 5/8, as aulas de domingo cedo retornarão novamente. Seminário teológico, dias 13 e 14, sexta-noite e sábado o dia inteiro aqui na igreja. Até porque dia 13 é sexta, 14 é sábado. Você que deseja fazer um curso teológico dentro da nossa igreja, a cada 4 meses, amado, isso é um grande aproveite. Você que se interessa, me procure. Será agora sábado à noite, ou melhor, sexta à noite, sábado cedo e à tarde. A cada 4 meses você vai eliminando algumas matérias. Dentro de 2 anos e meio você conclui esse curso. Se você quiser depois dar um passo a mais, tendo um curso de teologia de nível superior, o professor do seminário, o reitor do seminário, te dará as diretrizes. Então aproveite. Aproveite. Quero trazer uma palavra sobre célula aqui também rapidamente. Agora são 7h30, então está bem cedo ainda. Célula. A nossa igreja trabalha em células. Quem inventou célula? Foi a igreja tal. Não foi não. Lá no livro de Atos, capítulo 5, a igreja primitiva já vivia de casa em casa. Então você que está dentro de uma célula, amado, entenda. Na célula você é melhor cuidado. Na célula você adora a Deus, você ora e recebe oração, você participa da palavra, mas o principal, o fundamento da célula, amado, é lá na célula você ganhar alguém para Cristo. Se a sua célula não tem visitante, o principal responsável é você. Aleluia. Se a sua célula, irmão, não estou falando aqui para o líder da célula. Se a sua célula não tem visitante, o principal responsável é você. E nós estamos vivendo uma fase, uma crise de visitante não crente nas células. Porque o crente assembleiano, o presbiteriano, o metodista, os outros batistanos que tem por aí, não nos interessa, amado. Quem já tem Jesus e acabou. Nós queremos quem ainda não conhece Jesus. Então, se a sua célula não tem visitante não crente, o principal responsável, irmão, é você. Então pense, pare, pense. Às vezes a pessoa não gosta de vir à igreja, mas você consegue levá-la numa célula. É mais fácil para que ela receba uma porção da palavra de Deus, da vida dela,
de uma forma mais simples, mais objetiva, mais assim, mais de casa, mais simples. Então pense nisso, você que frequenta uma célula, você precisa levar visitante na célula. Não deixe que o líder da célula faça tudo. O líder da célula não tem que fazer tudo. Ele orienta, ele delega funções para que cada irmão faça um pouquinho e a célula cresça e se multiplique. Glória a Deus por isso. Casamento. Aleluia. Você que é solteiro, você vai casar. Aleluia. Mas não pense em casar para ser feliz não, viu, amado? Seja feliz antes de casar. Faz favor. Mas está em você. Aleluia, igreja. Vou casar para ser feliz. Ih, amado, não é bem assim não, hein? Você vai engolir um sapo de vez em quando, ó. É, meu joelho? Então você que vai casar ou pretende casar, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Até alguns amigos da igreja, que nos conhecem, que não são da igreja, às vezes pede para o pastor fazer a cerimônia de casamento dele. Então tanto eles, quanto alguém da igreja, amado, antes de marcar a data, procure o pastor. Se não pode acontecer, sabe o quê? Pastor, está aqui um convite de casamento para o senhor e para a sua família, dia 20 de novembro, eu já estou com passagem de avião comprada, hotel reservado, inscrição paga para um congresso de pastores, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte. E aí, amado, eu não vou desmarcar o meu congresso lá nesse lugar. E aí, como é que fica? Então procure o pastor antes de marcar essa data, para ver se o pastor não tem compromisso. Já teve caso de casamento, amado, que eu tive que sair de uma tarde de libertação lá no acampamento para vir aqui fazer um casamento. Olha só, são duas mentalidades bem diferentes, amado. É uma tribulação para o pastor isso aí. Então antes de marcar o casamento, procure o pastor, para que o pastor não tenha dois compromissos na mesma tarde ou na mesma noite de sábado. Porque quando isso acontece, que já aconteceu, estava lá expulsando o capeta, tive que vir fazer casamento. Ou sabe o que é sábado à tarde no acampamento, como que funciona lá? Quando dá bastante, ainda bem que aparece bastante capeta, glória a Deus, porque o crente aprende. O crente, o obreiro aprende o processo da libertação. Quando não acontece, não tem bastante lá, amado, eu fico até chateado. Manda, Senhor, manda. Manda bastante capeta aqui para os crentes treinarem. Se o crente não expulsa capeta, como que ele vai saber mexer com o processo de libertação? Como é que se aprende a expulsar demônio? Expulsando. E você vai expulsar. Né, irmão? Você está com medo aí? Então vamos lá, amado. Fiquemos de pé nesse momento, oremos ao Senhor. Você que entregou aquela oferta missionária, amado, glória a Deus. Você que não entregou, assim que puder, nos procure. Ela será muito útil numa congregação nossa aqui dentro de Tangará da Serra, que está passando por uma reforma. Você que não entregou ainda, ao entregar, nos procure. Feche teus olhos, põe a tua mão no teu coração. Pai, te louvamos, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso soberano, é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores. Sem o Senhor não faz sentido viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Te louvamos, Pai, porque Jesus é a nossa essência. Jesus é a nossa essência. Pai amado, ajude-nos a termos sempre uma fé cristocêntrica, uma fé nas palavras e na pessoa de Jesus. E te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, despedes agora esse grupo de irmãos para os lares e declaramos mais uma semana de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja?
Os interessados no seminário, me procure ainda hoje. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor.